Já está no presídio o homem de 25 anos que tentou vender a filha de 2 anos aqui em Uberlândia. De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança foi autuado pelos crimes de abandono de incapaz e por aliciar, agenciar, atrair ou induzir criança ou adolescente à exploração sexual ou prostituição. Foram estes os crimes que a polícia entendeu que este homem cometeu. Homem esse que está no presídio, já à disposição da Justiça e que vai responder a essas denúncias. Júnior Oliveira, meu companheiro aqui da Cidade Alerta Minas, tem acompanhado de perto essa história junto com a gente e traz mais informações, mais do que isso. É agora que a gente vai dar a entrevista? Agora, Rafael? Agora mesmo. Você que está acompanhando Cidade, em toda a nossa região, bota o exclusivo na tela, porque a mãe e a avó dessa criança falaram pela primeira vez. E foi na tarde desta sexta-feira com o Júnior Oliveira. Exclusividade para o Cidade Alerta Minas. Estas duas mulheres resolveram contar o outro lado da história. O que muita gente não sabia, mas gostaria de saber. Por que essa menina estava com o pai? Elas sabiam que essa menina estava sendo, de alguma forma, ameaçada, violentada, sendo vítima de maus tratos? É agora, aqui no Cidade. Júnior Oliveira, o que essas mulheres alegaram para você durante essa entrevista exclusiva? Exato, Luciana, isso é muito importante. Depois de 2 dias, a família da menininha de 2 anos quebrou o silêncio e falou com o Cidade Alerta Minas. São informações importantíssimas que jogam um pouco de luz a muitas dúvidas que nós tínhamos com relação a esse caso. Ainda ontem nós mostramos aqui, além de uma reportagem ao vivo também lá na delegacia de plantão, acompanhando a movimentação, os trâmites da prisão desse homem de 25 anos, como você destacou muito bem, que já passou por uma audiência de custódia, já foi levado para o presídio e agora está à disposição da Justiça, ou seja, esse inquérito já está em andamento, pelo menos 3 testemunhas já foram ouvidas e nós, do jornalismo da TV Paranaíba, do Cidade Alerta, fomos atrás da família da menininha de 2 anos para entender como é que a família recebeu essa notícia e principalmente para saber como é que essa criança está nesse momento. Luciana, o caso ganhou repercussão e essa família começou também a receber muitos ataques, principalmente nas redes sociais, ameaças direcionadas principalmente à mãe. Nós vamos trazer agora, e eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, pode até aumentar o volume aí da televisão, porque nós vamos ter agora declarações reveladoras sobre o que realmente aconteceu e a percepção da família. E a preocupação de quem está nos assistindo, acredito eu e você também, que todos nós preocupados com essa menina. O que aconteceu antes desse fato? Seria um fato isolado esse ocorrido desse homem ter oferecido aí, segundo a polícia, essa criança para esses homens em um bar, na porta de um boteco, ali na região do bairro Bom Jesus? Foi surpresa para a família, não foi? Quer dizer, a partir de agora, depois dessa conversa que eu tive com as duas, com a mãe e também com a avó da menina, a gente vai compreender aqui juntos como é que está a percepção da família e os relatos depois de um caso chocante que chama a atenção, porque envolve uma criança frágil, vulnerável, uma criancinha de 2 anos, que estava com o pai, segundo a polícia, totalmente alterado. Não se sabe se estava alcoolizado ou drogado. São relatos da polícia pelo que consta no boletim de ocorrência. Vamos acompanhar juntos essa entrevista que ficou pronta agora. A edição ficou pronta agora à tarde. Eu tive a oportunidade de conversar com elas e elas resolveram quebrar o silêncio e contar tudo, mas tudo mesmo, na tela do Cidade Alerta. Vamos ver. Bom, depois de muita repercussão, um dia depois da prisão e dessa notícia de que o pai teria então oferecido a filha de 2 anos para esses homens na região do bairro Bom Jesus e toda essa repercussão e muita revolta também, a família resolveu se manifestar, falar com a gente sobre o caso. Depois de muita negociação, de muita conversa, a gente explicando para a família
a necessidade de dar esse espaço para ela se manifestar. Eu estou falando no caso aqui da mãe, da nenenzinha de 2 anos e da avó, que resolveram dar entrevista para nos ajudar a entender um pouco mais o que está por trás dessa história, né? O que aconteceu, como é que a família está absorvendo todas essas notícias. Afinal de contas, o homem de 25 anos ainda continua preso, está num presídio aqui da cidade, logo depois que foi preso em flagrante pela polícia militar, encaminhado para um presídio, e a investigação está em curso. Mas ainda há muitas dúvidas sobre esse caso. Afinal de contas, esse acordo que teria sido firmado na Defensoria Pública, onde o pai teria a guarda, a primeira informação, teria a guarda da criança. Vamos esclarecer isso durante essa entrevista. Com relação à repercussão, os ataques também sofridos, direcionados à mãe da menininha, muita gente comentando, repercutindo, falando de forma negativa, como é que a mãe deixa a filha de 2 anos com um homem desse jeito, porque segundo a polícia, seria um drogado, alcoolizado, transtornado, enfim, um comportamento totalmente fora daquilo que precisa para manter uma criança em segurança. Bom, a mãe da nenenzinha está aqui, mas quem vai falar por ela não está conseguindo ainda falar, está muito abalada com tudo que aconteceu, mas a mãe dela e a avó da menina vai conversar com a gente. Primeiro quero saber de você, como é que vocês estão? Tem sido aí 2 dias turbulentos, né? A gente está sem chão, né? Desde o momento da notícia até agora, a gente ainda está sem acreditar de tudo que está acontecendo. Está sendo muito difícil, a gente não conseguiu ir trabalhar, a gente está tentando ao máximo, né, cuidar da nenê, ao máximo de carinho e tudo. E cuidar de nós, porque a gente está sofrendo ameaça? Sofrendo muito ataque, assim, não ameaça diretamente, mas muito ataque, as pessoas sem saber realmente da história, as pessoas supondo as coisas e não sabe, assim, o nosso lado, né? A gente não queria dar entrevista, mas pela a gravidade que está desenvolvendo as coisas, eu achei uma necessidade, até também em consideração as pessoas que são mães, que são avós, que estão preocupadas com a criança, também dá uma notícia, né? Uma oportunidade também para vocês se explicarem, né? Sim. Que tipo de ameaça vocês estão recebendo? Ataques nas redes sociais, na casa de vocês, comentários, como é que tá isso? Não, na casa não, nos comentários, falando que estão querendo me procurar para adotar a criança. Ela não está em adoção, ela tem família. Eu vou esclarecer tudo. E a primeira coisa que eu quero esclarecer é a pergunta de todo mundo, onde estava a mãe da criança, né, a minha filha? Ela estava trabalhando. Isso é uma coisa que eu fiquei indignada, que a polícia, hora nenhuma nas entrevistas, falou que minha filha estava trabalhando no momento, que ela foi direto do serviço para lá. Isso ninguém falou. Porque... A gente vai esclarecer isso em partes. Primeiro, eu gostaria de saber como é que está a nenenzinha, porque eu tentei descobrir, quando eu conversava com o policial, como é que eles encontraram ela, como é que ela estava. Estava machucada, estava sujinha, estava maltratada, porque essa foi a preocupação também que a gente teve. Quando vocês a receberam, como é que ela estava? Estava ferida? Tinham batido nela? Como é que ela estava quando vocês a receberam e como é que ela está agora? Então, graças a Deus, fisicamente ela não tinha machucado, ela estava com blusa de frio, agasalhada, ela não, graças a Deus, fisicamente não. Ela só está agitada, ela está acordando de madrugada chorando, não falando coisa com coisa, ela está com a cabecinha abalada. Mas fisicamente, graças a Deus, né, eu tenho muita fé, eu oro por eles todos os dias, Deus amparou ela o tempo todo. Exato, porque a polícia contou pra gente, ela está até muito emocionada, gente, por causa, enquanto a gente conversa aqui, como eu contei para vocês, a mãe não está nada bem com isso, está sendo muito difícil. Mas como eu estava dizendo para vocês o seguinte, a polícia contou que lá no local ele teria oferecido a bebezinha para outras pessoas que estavam no bar, oferecido por um valor irrisório de R$65, como se a vida em uma criança tivesse algum tipo de valor financeiro, né? E também teria agredido, né? Tomado o doce dela, pisado no alimento, dado para ela comer de novo. Isso foram relatos das testemunhas para a polícia. Quando vocês recebem essa notícia que ele teria cometido isso de alguma maneira surpreendeu vocês?
Com certeza. No dia eu não fiquei sabendo detalhes, porque eu fui lá buscar ela, para minha filha foi acompanhada, né, até a delegacia para ela prestar o esclarecimento. Então no dia mesmo eu não soube os detalhes. No outro dia que eu fui saber mais detalhes, até pela entrevista dos policiais, e eu fiquei sem chão, fiquei em choque. Eu não tô acreditando até agora que minha neta passou por isso. Ele era um bom pai? Quando ele não bebia, assim, ele cuidava dela, tinha carinho, tratava ela bem, ela era bem tratada. Por isso mesmo ela ainda estava com ele, né? Apesar que minha filha já, antes disso tudo acontecer, ela já tinha entrado com um pedido da guarda unilateral, com a guarda só dela, antes disso tudo acontecer. Exato. E a gente vai esclarecer isso agora. Pessoal, é o seguinte, ainda ontem, enquanto a gente falava ao vivo sobre esse caso, nós questionamos sobre a questão dessa guarda que a própria polícia divulgou, falando que esse homem teria uma guarda da criança. E aí a família está explicando para a gente aqui agora que, na verdade, foi feito um acordo extrajudicial junto à Defensoria Pública, que inclusive ainda esse acordo está em aberto. E enquanto essa audiência não acontece para definirem de fato se vai ser uma guarda compartilhada ou unilateral, né, para decidir esses detalhes que são extremamente importantes, eles firmaram um acordo anteriormente de que, para a boa convivência do pai com a bebê de 2 anos, com a criança de 2 anos, o pai ficaria um tempo com essa criança. É isso que elas contaram aqui para a gente e até trouxeram alguns documentos, que inclusive já tem uma audiência marcada lá na Defensoria Pública no dia 9 agora, portanto na terça-feira. Então, o que aconteceu foi isso. A sua filha teve um relacionamento com ele por um tempo, resolveram se separar, tiveram aí essa criança e ela precisava trabalhar e entrou em acordo com ele lá na defensoria para que ele pudesse ficar um tempo com ela, que na verdade ficava mais também com a mãe dele, a outra avó. É isso que aconteceu? É avó dele, ele foi criado pela avó. Então, assim, ele falava que só ia ajudar ela a buscar na creche, porque ela não tinha quem buscasse, que eu também trabalho, se ela fizesse esse acordo perante lá na defensoria, que ia ficar com ele, que senão ia pegar ela de qualquer jeito. A outra avó manifestou interesse de cuidar da menina por um tempo. Que período foi esse? Nós não determinou um período certo, era só até minha filha se estabilizar, conseguir alguém para buscar ela na creche ou mudar o horário de serviço, era só até minha filha se estabilizar. Porque... Quanto tempo estava com ele, a neném? Já há alguns meses, não me lembro certinho, mas já há alguns meses. Minha filha estava tentando se organizar, porque ela não podia parar de trabalhar, o pai não trabalha. Como que ia sustentar a criança? E ela nunca deixou faltar nada. Inclusive, semana passada, semana atrasada, não me lembro, ela levou remédio para ela e buscava ela nos finais de semana. Ela sempre deu todo o suporte. Exato, minha dúvida é essa, já que estava com ele, mas vocês a visitavam, né? Iam fim de semana. Isso, não, a gente não visitava ela, mas ela buscava para ficar com a gente na minha casa. Certo. Bom, a polícia contou pra gente também, e pelo que consta no boletim de ocorrência, que esse homem de 25 anos, ele tem algumas passagens pela polícia, seria usuário de drogas, e também chegou a notícia de que a mãe, no caso você, também seria usuária de drogas, e isso até foi noticiado, né? E como é que vocês receberam essa informação? Isso também tem causado um pouco de dúvidas com relação ao que aconteceu, né? Revolta, muita revolta, porque ela está sofrendo muito ataque, pessoas que não sabem, né? Por isso, então eu queria até convidar a um policial que deu entrevista falando que puxou o nome dela, que ela tem passagem, para, assim, esclarecer isso que ele falou. Não sei se ele puxou o nome errado, não sei o que aconteceu, mas eu até trouxe aqui para você o documento, nada consta que ela não tem passagem por tráfico, ela não usa droga, a gente inclusive fez hoje o exame toxicológico. É desnecessário isso, né? A gente nunca pensou que precisasse chegar a um ponto desse, mas eu fiz questão de fazer, de puxar o nada consta, porque isso tudo é mentira. É muito grave eles terem falado isso, porque pode gerar uma consequência, revolta da população. Isso não é verdade. Minha filha não usa droga, ela não tem passagem. Tanto que eu estou falando isso com provas. Exato. Eu vou fazer uma pergunta para você não precisa nem responder com
na fala. É porque eu tive lá no bar onde aconteceu essa situação e o pessoal do bar ficaram na dúvida se você já esteve lá. Você já esteve lá com ele? Você frequentava esse bar ou não? Esse mesmo local? Não tive. A minha conversa com ele era somente sobre a minha filha mesmo. Eu não tinha convívio com ele assim. Nossa conversa era somente sobre a nossa filha. Só sobre isso. E é isso, né, que vocês estão querendo esclarecer. Porque, como ela está contando, porque chegou essa informação também que ela teria frequentado esse mesmo bar com ele outras vezes. E o que vocês esperam agora? Porque ele está preso. E eu queria saber da família de vocês duas qual é o sentimento que vocês têm agora e o que é que vocês esperam. Vocês acreditam na inocência dele? Acreditam que ele fez o que foi relatado no boletim de ocorrência? Como é que vocês estão digerindo tudo isso? Olha, é muito complicado que a gente não estava lá, mas a pessoa quando faz uso de droga, né, ainda mais o crack, a gente pode esperar qualquer coisa, né? A gente vê noticiário até que ponto chega uma pessoa nesse, né, com uso de droga. E o que eu espero é que seja feita justiça. De Deus em primeiro lugar, que a dele é justa, não falha, que seja feita a justiça de Deus e a justiça dos homens. E eu vim aqui também hoje para pedir respeito para as pessoas, com a minha filha, com nós, com a família, porque minha filha precisa estar com a cabeça boa para cuidar da filha dela. A gente precisa estar com a cabeça boa, porque a minha neta precisa agora de um amparo. Então, assim, eu peço muito encarecidamente que as pessoas respeitem, que não saem falando as coisas que não sabe, que não tem certeza, que não tem provas. A minha neta sempre foi bem... Principalmente na internet, né, gente? Vamos ter mais um pouco de cautela. Isso, ter mais empatia. E quanto ao pai da criança, entreguei na mão de Deus. E Deus vai... A mãe dele, vocês conversaram com ela? A mãe dele não mora aqui, mora em Goiás, tem pouco contato até com ele. A avó que pegou para criar, né, ele mora com a avó. Ela não entrou em contato comigo, também não quis entrar em contato com ela. Você acredita que se a sua neta estivesse sofrendo qualquer tipo de coisa, de agressão, abuso, você acredita que ela teria te falado? Teria entrado no meio para resolver, para não deixar a menina passar a situação? Antes dessa situação, eu sempre acreditei que sim. Pelo que eu conheci dela, eu sempre acreditava que sim. Agora eu já não sei, porque eu fiquei sabendo que ele estava bebendo desde cedo. Eu fiquei pensando, por que ela não ligou para minha filha antes, para ir lá buscar minha neta? Por que esperou chegar nesse ponto, a polícia lá na porta, para avisar minha filha? Minha filha não sabia, minha filha estava trabalhando, minha filha tem vezes que ela pega bico à noite, das 11 horas da noite até 7 horas da manhã, sai, vai direto para o outro serviço, para poder sustentar a filha dela, que o pai não gosta de trabalhar. Minha filha não merece estar passando por esses ataques, ela é trabalhadeira, nós somos pessoas de boa índole. Eu trabalho também muito, quem me conhece a minha vida, a vida da minha filha, sabe que somos de boa índole. Então, assim, eu peço respeito, empatia pelas pessoas. Você quer desabafar? É duro, né? Difícil. E pra você como mãe tá passando um monte de coisa na sua cabeça, né? E o problema, você como tá mais preparada para falar, é a questão do futuro da filha de vocês agora, né? Com isso tudo. Igual você falou, ela tá transtornada, tá sofrendo com tudo. A gente imagina que não foi fácil essa situação que ela passou lá com ele. E vocês têm medo dele sair da cadeia? Vocês acreditam que depois que ele sair, ele possa procurar vocês? Sei lá, o que passa na mente de vocês, pelo que vocês conhecem dele? Tenho medo dele, pelo uso, né, de droga, vir atrás. E também agora eu perdi a confiança na família dele. Eu vou lutar por isso, para minha neta não ter mais direito de passar o dia nem com ele, nem com ninguém da família dele. Eu perdi a confiança. Justiça agora. Eu quero justiça. É uma situação extremamente delicada, porque no meio disso tudo,
a uma menina que tem apenas 2 anos de idade e que vai crescer em um ambiente extremamente fragilizado. Eu confesso para vocês, eu sempre fui muito transparente aqui no Cidade, que eu vou engolir o que eu de fato penso dessa história, que não vai ser legal. A minha única preocupação nessa hora, agora, evitando qualquer outra polêmica em cima desse caso, é com a menina. Então a gente precisa agora ter a certeza só de que essa menina está sendo bem cuidada, que ela está sendo amada, que ela está sendo respeitada, que os direitos dela estão sendo colocados em primeiro lugar, que ela de fato está sendo vista, que estão a enxergando como uma vida. Porque a impressão que dá é que em algum momento essa criança foi usada como um bibelô, como um brinquedo. E talvez algumas situações até para um tentar ferir o outro, sabe? Porque não tem lógica. E eu ainda bato na tecla. Como? Em sã consciência, alguém assina alguma coisa. Nossa, eu tô tendo que cuidar muito com as palavras, que saco isso. Como alguém me permite a convivência de uma criança de 2 anos com um pai dependente químico, porque a diferença é você ser dependente químico em tratamento e um dependente químico no vício, um dependente químico no vício ativo, desempregado, que mora com a mãe, aos 25 anos. Que estrutura esse homem oferecia para a menina? Claro que você nunca vai imaginar que um pai vai fazer algum mal para a criança. Você jamais vai imaginar que o pai do seu filho, da sua filha, vá colocar a criança em situação de risco. Mas eu vou te dar uma dica, que não é nem minha, é de todo mundo que trabalha nessa área. Se esse pai, em algum momento do relacionamento de vocês, te faltou com respeito, te tratou mal, te colocou em risco e te agrediu, seja física ou psicologicamente, te violentou de alguma maneira, ele não vai parar em você. E eu não tô falando nem de um próximo relacionamento. Eu tô falando de um homem que não é capaz de respeitar a mãe do seu filho, ele também não tem respeito pela criança. É clássico. Ele pode fingir que ele tem, mas ele não vai ter. Ele não vai ter o mesmo amor, ele não vai ter o mesmo cuidado, ele não vai ter a mesma responsabilidade. Responsabilidade que esse homem nunca teve, gente. Sem eira nem beira no mundo. Não dá. Sério, é difícil. A gente tenta de todas as formas exercer uma compreensão e uma compaixão. Mas a única pessoa que a gente consegue de fato ter compaixão é a criança de 2 anos. E não é hora também da gente querer bancar o justiceiro e encher a paciência da mãe e da avó, que inclusive podem ser arroladas em um processo agora para responder por tudo isso também que está acontecendo. Então calma, deixa a justiça, a área criminal agora, cuidar disso. E com todo esse alvoroço que nós fizemos em volta da história, eu tenho certeza que o pessoal vai dar uma olhadinha com carinho nesse processo dessa menina. Porque não é possível que isso aqui não vá servir de exemplo para alguma coisa. Para mostrar que a forma que se está trabalhando com questões de guarda é ineficaz, é irresponsável. Não dá certo. Alguma coisa vai ter que acontecer. O que eu não sei. O que eu posso pedir para vocês? Não façam nada. Não é hora de ameaçar, não é hora de ir atrás, não é hora de caça às bruxas. Haverá uma caça às bruxas. Só que a polícia vai comandar isso. Não é nossa função. Não é a gente que vai fazer isso. Então deixa esse povo em paz. Mas vocês podem ter certeza, tá? Que a gente aqui tá de olho. E a nossa preocupação maior, acima de tudo, é com a menina. Uma criança de apenas 2 anos que já passou por uma barra dessa. Eu só tenho medo de que ela não seja devidamente assistida, inclusive psicologicamente, e possa crescer com sequelas emocionais de tudo isso. Vou para um rápido intervalo. Só fazendo um adendo. Essa mãe hoje, quando chegou aqui,
Ela, inclusive, trouxe uma certidão de nada consta, tá? Foi veiculado aí em alguns momentos, não pela gente, que ela que ela tinha passagens pela polícia, e aí ela quis trazer esse documento pra gente, emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de que ela não tem nenhuma passagem, de que ela não tem histórico de envolvimento com qualquer ação criminosa, não tem nada no nome dela, de acordo com o documento que ela nos apresentou. E ela nos apresentou também um comprovante de que ela hoje, sexta-feira, se submeteu a um exame toxicológico em um laboratório particular aqui da cidade. Ela pagou porque ela disse que ela vai provar, acima de tudo, que ela não faz nenhum uso de entorpecente. Aí, ó, tá o documento. Esse é o do laboratório, né? Esse é o recebimento, isso, do exame de laboratório. Ela fez aí a coleta, então o material coletado é o cabelo, né? Esses exames toxicológicos, existem várias maneiras de se fazer, mas o cabelo, gente, é o que dá mais certeza e pode indicar, ele indica coisas mais antigas, sabe? Existem vários protocolos a serem seguidos, mas esse de cabelo, ele vai conseguir rastrear por mais tempo aí algum vestígio de substância tóxica no organismo, de alguma substância ilegal. Então, o cabelo realmente é um dos mais confiáveis. Ela se submeteu a esse exame hoje por conta própria, trouxe pra gente esse comprovante de que, de fato, ela fez em um laboratório particular aqui de Uberlândia e trouxe que esse exame, inclusive, previsão de resultado é só para o fim do mês. Eles têm um prazo de até 30 dias para emitir esse laudo, mas ela diz que volta a apresentar o resultado desse toxicológico. E aí também trouxe a certidão do nada consta, né, que é isenção de qualquer passagem pela polícia. Processo que vai longe, mas eu reforço. Reze só pela menina, reze por essa criança, para que ela cresça em paz, para que ela tenha uma boa vida a partir de agora e para que, de fato, ela se recupere disso. Porque não é porque ela tem 2 anos que ela vai esquecer, não, tá? Com 2 anos aí já dá para traçar alguma coisa, psicologicamente falando. Então ela precisa de muito cuidado, muito amparo e de muita oração. Eu vou para um rápido